Olá para todos vocês, iniciando a gravação de mais um vídeo. Esse tem por título: Deus existe mesmo? É um vídeo desafiador. Peço a você que possa assistir o vídeo, fazer comentários sobre ele, compartilhar se quiser, se puder, se inscrever aqui em meu canal também do YouTube. E agradeço a Deus a oportunidade da realização do mesmo. Mas por que esse título, Deus existe mesmo? Vamos lá. Conta-se que Buda, o grande líder religioso, estava reunido com seus discípulos certa manhã, quando um homem se aproximou e perguntou: existe Deus? Buda, o mestre, penetrou no olhar do desconhecido por alguns segundos e respondeu objetivamente: sim, Deus existe. O tempo passou e, após o almoço, um outro homem se acercou do sábio e questionou: Deus existe? Buda fitou o homem rapidamente e logo lhe respondeu: não, não existe. Ao final da tarde, uma terceira pessoa se achegou a ele e lhe fez a mesma pergunta: mestre, existe Deus? O sereno e experiente sábio procurou os olhos do questionador e explicou: você é quem irá decidir. O homem se afastou pensativo e logo os discípulos de Buda lhe pediram explicações a respeito de 3 respostas diferentes para a mesma questão. Mestre, que absurdo! Disse o mais surpreso deles. Como o senhor dá diferentes respostas para a mesma pergunta? Com paciência e tranquilidade respondeu então o iluminado: é porque são pessoas diferentes e cada uma delas se aproximará de Deus à sua maneira, através da certeza, da negação ou da dúvida. O fundador do budismo estava certo. Somos sim pessoas diferentes, almas que já viveram as mais diversas experiências através de inúmeras existências, que chamamos de reencarnações. Assim, cada um de nós irá se aproximar da verdade de forma diferente. E esta é uma das razões pela qual encontramos no mundo religiões diferentes, crenças distintas e as mais diversas formas de interpretar aquilo que consideram verdade. Cada uma dessas interpretações aplica-se a um grupo de espíritos, conforme suas necessidades naquele momento de sua evolução. É por essa razão que não podemos criticar as crenças que divergem da nossa crença, pois cada um encontrará a verdade de uma maneira, e cada um encontrará a religião, a doutrina que lhe preencha a alma, que o complete, que o console. Não podemos jamais ter a pretensão de que a nossa religião seja a melhor. Ela é a melhor para nós, para os nossos anseios, para as nossas necessidades pessoais, mas nunca teremos o direito de impor, de converter alguém à força à religião que abraçamos. É muito importante lembrar da lição de Buda, que nos convida à reflexão e às mudanças de atitudes em relação à liberdade de crença, pois cada um de nós se aproximará de Deus à sua maneira, seja através da certeza, da negação ou da dúvida. A existência de um ser supremo é inerente ao espírito, é inerente ao ser humano. Em todos os tempos e culturas, o culto à divindade esteve presente. As teorias materialistas constituem exceção. Em alguns países, em períodos de revolução, tentou-se reprimir o sentimento religioso. Essa repressão nunca obteve muito sucesso e foi frequentemente burlada e finalmente acabou cessando. Formas de vida e de governo que ignoram as características e as necessidades humanas não conseguem formar bases sólidas.
nós necessitamos de Deus, não como uma espécie de droga para entorpecer o nosso sentimento ou anular o nosso raciocínio. Sem a noção da existência de Deus, a vida humana carece de sentido. Tudo se torna obra do acaso, um joguete das circunstâncias. Os incrédulos, por vezes, afirmam que, se Deus existisse, ele apareceria para suas criaturas. Esse raciocínio peca por traduzir uma visão infantil da divindade. Deus não é equiparável a uma personalidade humana que passa para fazer uma visita ou dar um show. Deus é a inteligência cósmica, suprema em seus atributos. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Uma inteligência não é algo material, passível de ser vista com os olhos da carne. Uma inteligência pode apenas ser compreendida. Os homens os seres humanos, ainda são demasiados limitados para compreender a essência da divindade. É certo que Deus não se mostra, mas Deus se revela por suas obras, o que é uma coisa grandiosa. Deus constitui um princípio adotado em todas as áreas do conhecimento humano, que a partir dos efeitos se chega à causa. Então, toda causa existente, ela existe graças a um efeito que a produziu. Então, conhece-se a árvore pelos frutos. Suponha-se a existência de um quadro primorosamente pintado, uma autêntica obra de arte. Mesmo sendo ignorado o autor, pode-se fazer uma ideia dele pela sua obra. A partir do conhecido, que é o quadro, chega-se ao desconhecido, que é o autor. Ninguém imagina que o criador de tal primor seja um indivíduo tosco ou insensível. A razão indica tratar-se de um artista talentoso com um grande senso estético. Igualmente, por constituir uma hipótese absurda, não se presume que a tela, a moldura e as tintas se uniram por obra do acaso e originaram uma obra-prima. Não há efeito sem causa. Não há efeito inteligente sem uma causa inteligente. Não é crível, não é possível que a vastidão do universo, em sua sofisticação, seja fruto do acaso. O movimento dos astros, as leis que regem a vida, a perfeição do corpo humano, tudo isso é efeito a denotar uma causa poderosa e sábia. A criação é o efeito que revela a existência do Criador. Então, o ser humano mais inteligente não consegue colocar planetas em movimentos, dar vida a uma planta, modificar as leis da natureza. Não pode, de modo nenhum. Ele pode fazer transformações, pegando da natureza e fazendo mudanças nela, enxertando algumas coisas para modificá-la. Mas o princípio que fez com que ele surgisse, esse nós não conseguimos. Tais proezas estão muito além da capacidade humana. Consequentemente, a inteligência que criou e sustenta o universo é infinitamente superior ao do ser humano. A maravilha da natureza revela providência, sabedoria e harmonia em grau superlativo do seu autor, inimaginável ainda para nós entendermos a grandeza de Deus. A maravilha da natureza, ela se mostra então em todos os seus detalhes. Observemos uma planta num jardim, os detalhes extraordinários que tem e como são diferentes uma planta da outra, e os detalhes, as cores delas. Isso não é obra do acaso, isso é obra de uma grande mente.
um ser superior, que nós não entendemos a sua grandeza, tamanha que ela é. E Deus é a causa de tudo isso. A ordem e a beleza que existe no universo originam-se de Deus e são plenas de significado. Essas obras sinalizam que a finalidade do viver humano é integrar-se no que de belo e ordeiro existe no mundo. E respondendo então à pergunta que dá título a esse vídeo: existe mesmo Deus? Sim, Deus existe mesmo. E é grandioso, é sábio, é bom, é inteligente. Nos criou por amor. Pensemos nisso, reflitamos sobre esse vídeo. Se você quiser compartilhá-lo, fique à vontade. Se você puder, inscreva-se aqui em meu canal do YouTube. Coloque também a sua opinião a respeito daquilo que eu acabei de comentar agora. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e gentileza. Desejo que fique bem, que fique em paz.